Nossa, aquilo ali, eu acho que foi mais que a realização de um sonho, sabe? Mesmo? Acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia eu fosse ser a locutora do Mineirão. E minha locução também mudou. A voz não mudou, né, gente? A voz é a mesma, mas a locução, a forma de usar a voz, antes era uma locução mais padronizada, mais linear, né? Eu sempre falava do mesmo jeito, do mandante e do visitante. Legal. Mas depois que o Atlético foi para a Arena MRV, realmente, assim, né, eu passei a fazer só a locução nos jogos do Cruzeiro e foi crescendo muito essa identidade, essa ligação mesmo com o torcedor, com o clube. Assim, tem aparecido com frequência, né, para realmente apresentar eventos corporativos, como mestre de cerimônia. A locução publicitária, na pandemia, eu montei meu home studio, então eu consigo ter uma flexibilidade de horário, que eu gravo em casa. Né, eu acho que em alguns cenários, a mulher talvez não seja vista, assim, da forma como deveria, sabe? Ainda tem um olhar diferenciado, né? Fala, Nação Azul! Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Hoje eu confesso, esse episódio tem um significado especial para mim. Mais do que uma entrevista, mais do que um bate-papo, é um momento de realização pessoal. Eu posso abrir meu coração aqui com vocês? Eu nasci no interior e desde muito cedo já trabalhava ali, né, na lavoura, ajudando meus pais, no cuidado com animais, enfim, uma vida bem dura, né, como é muito comum lá no interior. Mas haviam 2 momentos do dia que eram, assim, muito especial para mim. O primeiro deles era a hora de ir para a escola, porque eu parava o trabalho duro na roça para ir estudar. E o segundo deles era ouvir a voz do Brasil. Especialmente quando ali a partir das 19 horas, né, quando iniciava a Voz do Brasil, e eu ficava escutando atentamente a voz daqueles locutores, né, falando numa caixinha de madeira chamada rádio, e aquilo me fazia acreditar que existia um mundo além daquele mundinho que eu vivia ali na roça. Bom, aquilo me encantava, né? Eu ouvia a voz marcante daqueles locutores, né? Falando por ali. E hoje eu tenho aqui a alegria, né? De conduzir um podcast e hoje, especialmente, receber aqui uma das vozes mais marcantes do Brasil. Poli Andrade, seja muito bem-vinda ao Aragão Cast. Que alegria recebê-la aqui. Eliseu, o prazer é todo meu. Um oi aí para todos, né, que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa estar aqui. Eu fiquei tão emocionada de ouvir você contando a sua história, você com esse sonho de um dia estar trabalhando, né, e tá aí com o seu podcast. E é muito bom, né, quando a gente realiza sonhos. E parabéns pela sua história. E para mim é uma honra mesmo estar aqui no Aragão Cast, estar podendo te conhecer, né, conversar com você. E muito obrigada pelo carinho, pela consideração, né, é um prazer mesmo. E vamos bater um papo aí, né? É isso aí, vamos sim, Eliseu, Poli, temos muito o que falar, o que contar, né? E é um prazer, uma alegria. Obrigada mesmo, viu? Que bom, viu, Poli? Bom, mas antes, Poli, da gente seguir aqui, deixa eu convidar você que está nos acompanhando, aquele pedido sempre especial para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para você ser notificado de todos os nossos próximos episódios.
Bom, Poli, você maratonou nesse final de semana, não é isso, Poli? Ainda tem isso, pois viu, Eliseu? Começou no sábado, dando voz ao Mineirão no jogo Cruzeiro e Fortaleza. No domingo, de manhãzinha, de madrugada, para ser mais preciso, né? Já estava animando a galera na corrida mais cabulosa do Brasil, a corrida do Cruzeiro aqui em BH. E hoje, segunda-feira, já está aqui com a gente gravando o Aragão Cast, pô. De onde é que vem essa energia toda? Conta pra gente. Ai, é verdade, viu, Eliseu? Os últimos dias aí foram bem puxados, mas é uma alegria quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente tem prazer em exercer, né, nosso trabalho. Então, o cansaço, claro, ele vem, o cansaço físico, mas assim, a gente supera isso com a satisfação, sabe? Porque eu falo assim que eu estou no Mineirão já há mais de 26 anos e é uma alegria. Hoje eu sinto a mesma emoção que eu sentia lá atrás, o mesmo prazer, sabe, de trabalhar. E, né, para mim, assim, nunca foi sacrifício. Então, sábado à noite, estive lá, foi uma vitória suada contra o Fortaleza, né, menina? Mas muito importante, tem jogos, e esses jogos com os times que estão mais na zona de rebaixamento, ali mais embaixo, costumam ser mais complicados, né, que eles vêm mais fechados. Essa tem sido a tônica desse time. Justamente, você vê, perdeu ponto para Ceará, Santos, enfim, alguns pontos aí que... E aí não me admira se for lá agora no próximo jogo e ganhar do Palmeiras também, concordo com você. Como aconteceu no turno, né? Na primeira fase, aí, que ganhou do Palmeiras e do Flamengo. Justamente. Ganhou 4 pontos do Flamengo, inclusive, né? O empate aí no retorno. Mas, enfim, aí, né? Saí do Mineirão, era o quê? Meia-noite. E até chegar em casa, se desligar, você chega meio elétrica, sabe? Adrenalina alta. Né? Aí fui dormir, já era mais de 1 hora e tinha que estar lá na Praça da Estação às 5h30. Aí acordei assim, que 4h30, 4h40, para poder chegar, né? Sorte que eu moro até próximo da Praça da Estação. E aí, mas assim, já cheguei naquela energia, total, né? Porque corrida, sabe como é que é, né? Você me contava aqui também, antes da gente iniciar a gravação, que é atleta, né? Corredor. Exatamente. Apaixonado por que bacana, corrida. Muito bacana. Aí começamos cedo ali naquela energia, e a minha função ali era realmente ser apresentadora ali no palco e fazer essa interação com o torcedor. Com o torcedor, tá vendo? Olha, tá na cabeça, gente. Não era torcedor, era corredor, mas muitos ali torcedores cabulosos, sem dúvida. Que 99%. Gente, e que coisa linda, Eliseu. Você vê a Praça da Estação toda azul e branca, assim, parecia um mar de cruzeirenses. E numa animação, sabe? Total, um pique, né? Assim. A corrida, eu acho que a corrida tem isso, né, Pô? Tem aquela energia ali que é própria, que é mais ou menos similar ao Mineirão, né? Quando tá pulsando ali. E assim, vou te falar, né? No Mineirão, as pessoas me ouvem, mas não me veem, eu também não vejo. Né? Com exceção, claro, de alguns, que muitas vezes eu circulo ali no meio da torcida, às vezes vou levar meu filho, né, que é cruzeirense fanático, vou buscar e tal. Então, assim, sempre, às vezes a gente encontra um ou outro, mas são poucos. Mas ali, na Praça da Estação, eu pude ficar... Contato direto. Pertinho, sabe? Gente, e que momento gostoso, assim, que gratidão que eu senti de tanto carinho que eu recebi. Das pessoas se aproximarem, pedir para tirar foto, sabe? Nossa, gravar vídeo, e assim, isso para mim aqueceu meu coração de uma forma. Eu saí de lá, assim, muito cansada fisicamente, minhas pernas, né? Não aguentava, assim, mais, nem, sabe, assim, mas com uma satisfação, com o coração realmente leve, assim, sensação muito grata. Muito grata. Cumprida, né? Muito grata por esses momentos. E nós vamos voltar nesse tema, Poli, porque eu acho que não tem como falar da sua história sem falar de Mineirão, Cruzeiro, né? Enfim, acho que são coisas que se conectam bastante com a sua história. Mas me permite voltar um pouquinho ao passado, Poli? Claro. Você se lembra a primeira vez que você entrou no Mineirão como locutora? Como foi esse momento de assumir o microfone e dar voz ao Mineirão pela primeira vez, lá há mais de 25 anos atrás? Você lembra disso? 17 de abril de 1999. Caramba, que legal. Você lembra? Me lembro. O dia, enfim. Nossa, aquilo ali, acho que foi mais que a realização de um sonho, sabe? Mesmo? Acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia eu fosse
ser a locutora do Mineirão, esse estádio tão imponente, um dos grandes ícones, né? Quando a gente fala de estádio, não só de Minas, do Brasil, como do mundo. Então, assim, eu até arrepio de falar, porque né, o Mineirão é realmente, assim, eu tenho muito orgulho, né, dessa história, assim, que eu consegui construir, né, e muita gratidão também por todos que me permitiram chegar até aqui. Mas eu me lembro, nossa, direitinho, assim, o convite foi feito pelo presidente da ADENG para minha irmã, que também é jornalista, trabalha com a Voz. Hoje ela é locutora da Arena Independência, mas para minha sorte, né, ela não pôde aceitar, porque ela trabalhava legal, à então noite. Tem essa particularidade ainda. Tem. O convite foi para sua irmã. Foi. Como é que chama a sua irmã? Isabel de Andrade. Isabel de Andrade. Isso, que hoje carinhosamente chamada de Bel. Que hoje é a voz do Independência. Do Independência. Legal. Isso, na época ela não podia, que ela trabalhava muito final de semana, à noite, né? Não era incompatível para ela. Mas ela falou assim, olha, eu tenho uma irmã que também está fazendo jornalismo, na época eu tinha 18 anos, né? Tinha iniciado o curso há pouco tempo e ela gosta muito de futebol, a nossa voz é muito parecida. E aí, né, autorizaram que eu fosse lá fazer o teste. E eu fui justamente, né, no jogo, assim... Não, eu fui antes fazer o teste, né? No jogo eu já fui para começar mesmo. E assim, nossa, foi maravilhoso. E eu sou muito grata também ao Roberto Marques, que era o locutor na época. Ele me acolheu, sabe, assim, com muito carinho, me ensinou. E a gente pôde até ficar por um tempo juntos. A gente fez a locução juntos. A gente alternava. Que generosidade, hein? E ele foi fantástico. E é um amigo que eu tenho hoje. Legal. Né? Legal. Assim, a gente construiu assim, uma amizade, uma admiração mútua. E ele me ensinou muito, sabe? Show. Então, assim, mas quando eu ouvi minha voz, assim, ecoar nos altos-falantes do Mineirão, foram 2 jogos, rodada dupla do Campeonato Mineiro. Naquela época era comum, né? Hoje é difícil ter. Aí teve primeiro Atlético e Caldense, ficou 0-0, e depois veio Cruzeiro e Valério. E a sua voz rasgando os microfones. A dengue informa, aquela nostálgica expressão, né, que muita gente lembra com muito carinho. Com toda certeza. E foi 1-0 pro Cruzeiro, lembro direitinho também. Agora, uma curiosidade, né, assim, eu não tenho a memória tão boa não, sabe? Assim, eu lembro, claro, de muita coisa, mas alguns detalhes. Aí esse dia eu tava gravando um conteúdo com meu filho, para as redes sociais, Paulinho. né? Paulinho, apaixonado com futebol. Apaixonado. Sabe tudo. Aí ele falou, pô mãe, esse jogo é 1-0, quem que fez o gol do Cruzeiro contra o Valério? Eu falei assim, nossa, filho, você me fez uma pergunta difícil, viu? Não sei, mas vou pesquisar. Aí, né, na mesma hora eu fui lá, pesquisei, a gente até brincou, deixei isso no conteúdo, né, assim, eu pesquisando e tal. Marcelo Ramos foi o autor do gol, Flecha Azul, né? E ele, assim, né, um cara muito bacana, assim, que fez história, né? Fez muitos gols importantes. Coincidentemente, Poli, nessa época, eu tava chegando aqui em Minas, vindo lá do interior ali, né? Aquele garoto. 99? De 98 para 99. Olha, 99 tá vendo? Eu já estava aqui. A gente veio junto, porque eu vim em 98 também. Eu também sou do interior. Entendi. Nasci em Carmópolis de Minas. Carmópolis de Minas. Morei em Oliveira durante a infância, depois em Divinópolis. Depois em Divinópolis, e vim pra cá com 18 anos, 17 anos na verdade, para poder estudar, início de 98. E eu cheguei em 98 com 14 para 15 anos e iniciava a minha jornada aqui em Belo Horizonte. E depois, no ano 2000, em 2000 foi o meu primeiro contato direto com o Mineirão. Um primo meu me levou na época e aí eu fiquei encantado 2000? Com aquilo ali no ano 2000. Lembra o jogo? E você já estava. Eu lembro, Poli, eu lembro. E meus colegas aí da Nação Azul não vão me cancelar, mas não foi do Cruzeiro, viu? É mesmo? Achei que você fosse falar às vezes Cruzeiro e São Paulo. Pois é, não foi, menina, porque eu fui para conhecer o Mineirão, eu era adolescente ainda, eu já torcia pro Cruzeiro, evidentemente, né? Porque eu já vim do interior para cá torcendo Cruzeiro. Mas esse jogo não foi. Esse jogo foi Atlético e Vasco. Sim. Foi. E aí eu tive ali o prazer de ver o Romário jogar. Que legal. O Romário jogava no Vasco. De pertinho, sabe? Um ídolo, né? Enfim, e na época ele fez um jogaço, viu? Valeu a pena, Valeu né? A pena. Que bacana. Ficam marcados, né? Esses momentos muito assim. Bom. E aí depois, tempos depois, eu comecei a ir aí já para acompanhar, né, o
o cabuloso mal de Minas e de lá pra cá não paramos mais. O Mineirão é um ambiente que tem uma energia diferente, né? Ai, e gente, em jogos é do Cruzeiro, então, aí é coisa surreal. Mexe com as emoções, Mexe. marca nossa vida, cria memórias, é apaixonante, né? Pois o Mineirão, quem não conhece, sonha um dia em conhecer, eu mesmo recebo nas redes sociais, muitos comentários, eu moro às vezes no interior, em outro estado, fora do país, meu sonho é ir no Mineirão, né? Então você vê que mexe mesmo. É paixão, né? Você acredita, Poli? Eu gosto de corrida, né? Como a gente já falou aqui anteriormente. E como eu moro próximo da Orla, aqui da Pampulha, eu tenho o privilégio de ter a Orla da Lagoa como a minha pista de treino. Nossa, sensacional. Mas passar perto do Mineirão me causa arrepio, sabe? Aquela energia boa ali do Mineirão. Você tá aqui pertinho então, né? Nossa, pertinho. Bacana. Agora me conta o seguinte, de lá pra cá, muita coisa mudou, né? O estádio mudou, né? O Mineirão mudou, o perfil da torcida sem dúvida mudou, o som, a tecnologia, mas a sua voz permanece marcante, né? Como foi para você acompanhar essa transformação toda no Mineirão e de perto, né? Ali dentro? Então, Eliseu, realmente, né? Muita coisa mudou, muitas pessoas têm saudade, né, do Mineirão antes da reforma, mas não tem dúvida, né, de que as mudanças aí após a reforma foram para melhor, né, um Mineirão mais moderno, com mais conforto para o torcedor, né? Com mais segurança, né, e também em relação ao meu trabalho, o sistema de som hoje é muito superior, né? Hoje a gente tem o telão, antes tinha um telão também, mas ele não era tão atuante quanto é hoje, né? Que a gente mostra o torcedor, a gente interage, a gente tem vários momentos ali, né? Que a gente explora. E minha locução também mudou. A voz não mudou, né, gente? A voz é a mesma, mas a locução, a forma de usar a voz, antes era uma locução mais padronizada, mais linear, né? Eu sempre falava do mesmo jeito, do mandante e do visitante, sabe? Assim, a Dengue informa, escalação do Cruzeiro, Fábio, era aquela coisa assim, sabe? Sem emoção. Sei. Hoje você já vai com Fala, Nação Azul! É hora de vibrar, você joga pra cima, a torcida vem junto. É o seu bordão, né? Meu bordão. Legal. Principal, né? E assim, a torcida vem, responde, se interage, eu espero a torcida às vezes responder para eu poder continuar, né? Assim, para mim, assim, nossa, é fantástico. Eu sinto muita falta, assim, de algumas coisas, tenho boas lembranças, não é nem sentir falta, eu tenho boas lembranças, assim, de algumas coisas do passado, né? Sinto falta, por exemplo, se a gente fala de um clássico dividido, era fantástico você ver, né? Um Mineirão dividido, né? Hoje não é tão comum, a gente já tivemos recentemente, mas não é tão comum. Enfim, mas para mim hoje, assim, se perguntar qual que você prefere, eu prefiro a locução de hoje, essa locução mais vibrante e de interagir mesmo com o torcedor, sabe? Legal. Falando nisso, Poli, você tem algum jogo inesquecível, assim, que até hoje é o jogo que, quando você fala, assim, quando você olha para trás para sua história no Mineirão, aquele jogo tem sempre um lugar especial? São vários jogos, né? Afinal, são mais de 26 anos, mas, assim, muitos marcantes. Mas se você me pedir, assim, para citar eu vou citar aqui o primeiro, assim, que me marcou muito. Eu comecei em 99 e foi justamente em 2000, né? Cruzeiro e São Paulo aí pela Copa do Brasil. Cruzeiro campeão, o gol do Giovani ali nos últimos minutos de falta. Né? Então aquilo ali foi muito marcante. Sensacional. Muito marcante para mim, assim, foi a primeira grande conquista do Cruzeiro, que eu vi de perto, né? Que eu estava ali já trabalhando. E o jeito que foi, né? Depois o Clebão tirou uma bola em cima da linha, ele já ia entrando no São Paulo, e aquela coisa, aquela emoção. E quando o juiz apitou que terminou o jogo, o Mineirão tremeu. Naquela época era comum as estruturas do Mineirão tremerem, né? Depois da reforma não mais, mas antes. E foi muito marcante. Aquele jogo eu diria que marcou muita gente, né, Poli? Porque para mim também, eu lembro com uma memória muito viva, porque eu não estava no estádio, mas eu já estava aqui em Belo Horizonte, e eu assisti o jogo no sofá de casa.
um dia até incomum, né? Porque acho que foi num domingo ou num sábado. Eu não me lembro aqui exatamente, mas o que eu lembro é que foi num fim de semana, coisa que hoje não é muito comum na Copa do Brasil, né? Que é meio de semana. É meio de semana. E aquela época ainda era fim de semana, enfim. E o contexto do jogo inteiro, né? Cruzeiro e São Paulo foi algo realmente fora da curva ali, também marcou a minha memória. Agora, Poli, falar do Mineirão é inevitavelmente falar do Cruzeiro, né? Porque hoje é onde a gente... hoje é o nosso principal cliente, é o nosso principal. Né? O principal parceiro. Exato. Não tem dúvida. De onde é que veio essa conexão total sua com o Cruzeiro, com a Nação Azul, que hoje o seu bordão que você trouxe aqui agora há pouco, eu comentava com as pessoas, né, da sua vinda aqui, e as pessoas assim, Eliseu, pede pra ela falar, alô, Nação Azul, enfim. Como é que nasceu essa conexão toda? É incrível, né? Como é que hoje realmente é muito forte essa conexão, como é que a torcida realmente me acolheu de uma forma, e para mim, assim, é muito satisfatório, sabe? Eu trabalho realmente com muito prazer aí nos jogos do Cruzeiro, eu adoro falar e a torcida responder e receber esse carinho, enfim, esse acolhimento, sabe? É fantástico, é fantástico. Eu acho que isso ficou mais forte depois que o Atlético realmente saiu do Mineirão, né? Porque até então eu fazia os jogos dos dois clubes, fiz também do América por um tempo, inclusive fiz a locução lá no Independência por um tempo. Legal. Minha irmã assumiu em 2013, mas de 2000 a 2013 eu que fazia lá. Entendi. Fazia Mineirão e Independência. Não tinha final de semana, ficava louco, a gente todo final de semana, mas feliz, porque eu sempre gostei. Legal. Então, assim, eu fazia de todos os clubes, né? Até 2013. Aí minha irmã assumiu. Antes de ter essa conexão com o Cruzeiro, o profissionalismo acima de tudo, né? Sim. Mineirão, né? Sou locutora do Mineirão. Legal. Mas depois que o Atlético foi para a Arena MRV, realmente, assim, né? Eu passei a fazer só a locução nos jogos do Cruzeiro e foi crescendo muito essa identidade, essa ligação mesmo com o torcedor, com o clube, e eu fico extremamente feliz que você vê que vai além do Mineirão, né? Ontem mesmo a gente citando aqui a corrida do Cruzeiro, fiquei muito grata pelo convite para, né, ser uma das apresentadoras lá da corrida, né, em outros momentos também já me convidaram para fazer locução em jogo de futebol feminino, enfim, vários momentos, a apresentação do Gabigol, que não foi um jogo, né, foi um evento à parte ali, o Cruzeiro fez questão que eu fizesse, eu fiquei muito feliz de estar ali naquele momento. Grande evento, nossa, né? Iniciamos esse ano aí com esse grande evento e foi uma honra estar ali, sabe, naquele momento, e também de uma forma diferente, não atrás ali do vidro, né? Tem um vidro que me separa, né? Mas ali no meio do campo, vendo o torcedor e o torcedor me vendo, foi muito bacana. Então, realmente, assim, eu só tenho que agradecer, sabe? Legal. A torcida, a Nação Azul, que é maravilhosa, eu amo de paixão, assim, e eu me arrepio mesmo, sabe? Agradeço por esse carinho, muito bom. Esse acolhimento, né, ao clube, por também gostar do meu trabalho, e é isso, né, assim, é maravilhoso. Legal. Maravilhoso. E você percebeu que hoje eu vim a caráter, né? Azul e branco. Azul e branco, pra não deixar dúvida. Agora, é claro, a gente não pode deixar de falar, mais uma vez, do seu bordão, né? Eu queria, entender de onde é que veio, foi naturalmente, ou você criou isso daí, testou alguns formatos, como é que foi esse seu bordão? E antes de falar como foi, fala pra galera, olhando pra sua câmera, de qual bordão que eu estou falando. Vamos lá, hein? Não tem dúvida, né, Eliseu? É do Fala, Nação Azul! Isso aí. Ai, como eu adoro! Veio, Fala, Nação Azul! Aí a torcida vem e né, assim, nossa, responde, aquilo ali é de arrepiar. Eu já respondi isso aí lá, viu? É muito bacana. Não, as pessoas encontram comigo e falam, eu fico esperando esse momento e tal. Eu falo, que legal. Mas então, foi naturalmente, legal. Sabe? Assim, como eu disse, antes, né, da reforma no Mineirão, é aquela locução mais padronizada. Pra você ter ideia, a gente cumprimentava a torcida, era assim, mas tipo, boa tarde, torcedor, boa tarde, torcedora, sejam bem-vindos ao estádio Governador Magalhães Pinto, o nosso Mineirão.
é um prazer te receber para mais um jogo do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebe o Fortaleza pela 20ª. Era uma coisa bem assim, né? E aí depois, ali, né? Enfim. Depois da reforma, com a questão assim, né, contratual, diretamente com os clubes e tudo assim, a gente mudou um pouco esse estilo, né? Claro, assim, houve uma aprovação interna no Mineirão, né? Dos setores envolvidos e tudo. E a gente foi ficando com essa locução mais solta, mais pró-time mandante mesmo, legal. Sabe? Assim, pensando em agradar a torcida que tá ali, em criar essa conexão. E aí foram surgindo ideias, formas de falar. E o Fala Nação Azul, eu vi, assim, muito nas redes sociais do Cruzeiro, né, que o Cruzeiro mesmo usava com o torcedor, entendi. Talvez não de forma tão intensa, assim, mas, né, assim, era comum a gente ver, Fala Nação Azul, às vezes para dar alguma informação e tudo. Eu falei assim, gente, Fala Nação Azul, eu acho que é legal a gente trazer isso pra cá, né, assim, e deu super certo, o negócio, assim, pegou, né, de uma forma show. Que bem bacana. Você acredita, assim, isso, pelo menos na minha visão ali de telespectador, né, eu tenho notado isso. Até o jornalismo esportivo, ele tem saído daquela zona ali de imparcialidade, né? Hoje a maioria dos jornalistas, né, dos setoristas, eles não escondem mais que torcem para aquele time, né? E aí quando você trouxe essa conexão com a torcida, e aí de fato a torcida respondeu, né? Enfim, você acredita que essa é uma tendência hoje? Até no mundo ali jornalístico, né? As TVs estão entendendo que precisa gerar essa conexão mais pessoal. Por exemplo, se a gente pega a maioria dos rádios já são desse jeito, né? Os setoristas são de fato torcedores do clube. Se a gente pega aí essa modernidade como Cazé TV, por exemplo, os setoristas torcem pro time assim de uma forma, né, enfim, porque direta. Isso aí o torcedor se identifica mais, né, com a pessoa. Você acha que isso tá de fato uma Eu acho que depende tendência. Muito, né, Eliseu? Assim, depende muito do veículo, né? Se cabe isso, né? Se é essa coisa mais, às vezes, assim, que dá para você tá mostrando esse seu lado torcedor, né? Porque eu acredito que tem veículos de comunicação que isso não seja legal, né? Que a gente não até, cabe ainda, que às vezes até pode perder um pouco da credibilidade, assim, sabe? Então, né, igual no meu caso, não tem dúvida essa conexão, essa ligação com a torcida do Cruzeiro, não tem dúvida isso. Agora, o Mineirão é um estádio neutro, né? Se receber outros jogos, igual já aconteceu, né? Esse ano mesmo, no início do ano, o Atlético teve que jogar lá por causa da reforma na Arena MRV. Já tivemos uma final de Supercopa, Palmeiras e São Paulo. Então, assim, eu sou profissional. Eu vou ter que realmente também fazer um bom trabalho ali. Perfeito. Colocar emoção também ali, né, no jogo do time que tiver ali. Então, eu acho que a gente tem que ser profissional, né, acima de tudo, assim, e em relação a essa tendência, eu acho que depende mesmo do veículo, né? Tem alguns que realmente estão segmentando e os profissionais vestindo mesmo a camisa, né? Mas tem alguns que eu acho que já talvez ainda, não caiba isso, exato. né? Mas que é legal, né? É legal, porque assim, aí justamente quando o torcedor se conecta, né? Então, assim, eu tô adorando essa fase, assim, adorando. Gente, nossa, nas redes sociais, como é que é fantástico, assim, receber, sabe, esse carinho da torcida, sabe? E é muito bacana com o Paulinho, hoje se estende pra ele, né, meu filho, cabulosinho. Paulinho Esporte Clube. Ele adora, né, muito assim, adora. Bom. Ontem mesmo na corrida, mas cadê o Paulinho? Você não trouxe o Paulinho? Inclusive, nós vamos falar dele aqui, tá, Poli? Mas antes, deixa eu te perguntar aqui agora uma curiosidade minha, talvez possa ser de muitos que nos acompanham aqui. Eu não tive a oportunidade de ir nos jogos da Copa no Mineirão. Você fez algum jogo? 2014? Isso. Não Copa fiz. 14. Não, eu estive lá naquele fatídico 7-1, mas como torcedora, né? Tava ali nas arquibancadas. A FIFA já tinha a equipe pré-determinada, né? FIFA, né? Cheia dos seus. Agora eu tô na expectativa no futebol feminino aí na Copa do Mundo, né? De 2027. Legal. Né? Vou me preparar aí, aprimorar meu inglês, assim, para poder,
tá em condições, Muito se a bom. FIFA quiser, né, se a FIFA quiser usar, né, as locutores aí dos estádios que vão ser sede, eu estar em condições, né, porque eu tenho muito essa vontade, assim, sou super apoiadora do futebol feminino, né, mas em 2014 não, assim, né, foi um grande profissional, inclusive, que fez a locução, Luiz, eu esqueci o sobrenome dele, Luiz Fernando Rocha, não esqueci, é o Luiz, assim, grande profissional, ele foi o locutor. E eu estive lá, né, assim, lembro que eu fiquei atrás do gol, onde o Brasil levou 5 gols no primeiro tempo, Caramba. ali no laranja, até onde é o setor que fica minha cabine ali, o CCO. Sei. Meu Deus do céu, aquilo ali parecia um pesadelo, Foi né? Terrível, né? Foi terrível, acho que nem o mais pessimista dos brasileiros e nem o mais otimista dos alemães imaginava que fosse acontecer esse placar aí que ficou na história, né? Como diz, na verdade, o nosso Albertinho Rodrigues, terrível. Terrível, grande e vibrante. Terrível. Sou fã, Nós vamos adoro. falar dele aqui também, viu? Ô, Poli, mas agora eu queria fazer uma brincadeira com você aqui. O Mineirão é aqui, agora, e o Cruzeiro vai entrar em campo. Você escala pra gente, da forma que você escala lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Você quer uma cola ou você lembra aí os atletas? Vamos... não, acho que eu lembro, né? Qualquer coisa você me ajuda. Então é aqui, ó. Então vamos lá. O jogo vai iniciar. E agora, Nação Azul! É hora de vibrar, de soltar o grito, porque vem aí a escalação do Cruzeirão Cabuloso! Cássio, o gigante, número 1. 12, o William. Nosso xerifão azul, camisa 15, Fabrício Bruno. 25, Vidalba. Kaique, número 6. Ele é guerreiro, Lucas Romero, 29. Nosso capitão, camisa 16, Lucas Silva. 88, Christian. Tá gelado, nosso craque, Matheus Pereira, camisa 10. O Wanderson, 94. Fiquei na dúvida se eu ponho o Gabigol ou ele. Mas eu vou com o Wanderson, que tem sido mais titular. É o do Mister. E pra fechar, faça o K, Nação Azul. Caio Jorge, 19. Que aí, show! Né? Muito bom, Poli. Muito bom, Esse é o viu? time que vem sendo, né, mais titular. Mas eu fiquei na dúvida no ataque mesmo. É o time do Mister. É o time do Mister. É o time do Mister. É. Técnico, o Mister Leonardo Jardim. Muito bom, Poli. Esquecendo do Mister. Esquecendo do Mister, mas tá aí. Obrigado, Poli, por aceitar aqui esse improviso aqui, viu? Pareceu que tava no Mineirão? Nossa senhora, eu senti aqui a torcida vibrando. E é legal, né? Isso a gente comentou há pouco, assim, antes era aquela locução, mas assim, você ia direto, sabe? Assim, 1, Cássio, 12, William, 15, Fabrício Bruno, 25, Vidal, né? Não tinha isso. Agora tem emoção. E aí você pode, às vezes, colocar, né, assim, a forma que o jogador é chamado, essa coisa também que eles puxam, né? Faz o Muque, o Gabigol, o Caio Jorge faz o Caio imediatamente. Let's Bora, do Bolacier. Então, assim, é bacana demais. Que legal, Poli, porque assim, você é a voz do Mineirão, mas pra nós, você também é a voz da Nação Azul. Eu fico muito feliz com isso. Agora, falando em energia boa, tem uma que é mais bonita ainda na sua vida, que vem de casa, né? O amor pelo Cruzeiro parece correr na veia aí, né? Porque o Paulinho, seu filho, ele também tem uma conexão fortíssima com o clube, não é, Poli? Demais. Como é que é pra você ter ali o Paulinho, né? Tão pequeno, mas já tão expressivo, com as cores do Cruzeiro? Eu fico até arrepiada aqui, assim, porque ele é um companheiro, viu? Assim, é apaixonado. No início, assim, quando ele nasceu, eu tinha o desafio, às vezes, de arrumar uma logística, assim, um apoio, uma rede de apoio, né, para eu poder vir trabalhar nos jogos, final de semana, à noite.
E graças a Deus eu sempre tive pessoas assim que me ajudavam muito, né? Porque ele nasceu, você já estava lá, sim, né? Sim, nossa, ele nasceu em 2016. Então, assim, ele já frequentava o Mineirão na minha barriga, né? E quando nasceu, assim, mas lógico, né? Ele não ia no estádio novinho, né? Então, mas eu sempre tive familiares, né? A Cida, que é um anjo nas nossas vidas, tá com a gente desde que eu tava grávida, né? Me ajuda a cuidar do Paulo Antônio, uma segunda mãe. Pessoas da família mesmo, né? Que sempre nos ajudaram muito. Mas eu tinha esse desafio, né, de arrumar a logística, né, porque nem sempre meu marido também estava disponível e tudo. E hoje, Eliseu, o meu desafio é arrumar, tipo assim, a logística pro Paulo Antônio vir pro Mineirão comigo e eu tenho ter com quem deixá-lo, né, porque eu tô trabalhando, ele não pode e nem quer ficar na cabine, né, ele é meu lugar de trabalho e também ele quer torcer, ele quer vibrar, ele quer comemorar, poder gritar, e aí ele não perde um jogo, sabe, assim, ele é um apaixonado mesmo. Eu percebo. Apaixonado. Às vezes, jogos meio de semana, ele, mãe, deixa eu sair mais cedo da escola, dependendo do horário do jogo, né, igual aconteceu recentemente no Clássico, Cruzeiro Atlético, Copa do Brasil, que foi mais cedo, né, 19 horas. Isso, 7 horas, a aula dele até às 18, ali na Savassi, era impossível seria ele chegar aqui, né, no horário de pico, pegamos ele, eu ainda peguei ele antes de vir, acho que era 3 horas, ele assistiu só os 2 primeiros horários, mas era um dia, assim, que não ia prejudicar na escola, que claro que eu tenho esse cuidado também, que a prioridade, eu falo isso muito com ele. Claro. Filho, quando der pra conciliar, ok, a gente ele joga bola? Dá um jeito. Joga, ele faz futsal lá no Clube do Cruzeiro. Legal. Adoro, Paulinho, uma turminha. Um beijo pra você, sou seu fã, viu? Ô, filho, ó, agradece a Eliseu. Daqui a pouco vou agradecer em seu nome, depois você vai ter oportunidade de agradecer. É isso aí. Eliseu, mas é bacana demais isso, né? Legal. E aí, ele tá em todo jogo, vibra, assim, vai comigo, e aí fica me esperando também depois na volta, chora quando o time perde. Faz parte, não fica querendo ir na aula. Porque não, os meus amigos atleticanos vão me gozar. E assim, tem muitos atleticanos na escola dele, acho que por causa daquela fase difícil, né, que o Cruzeiro passou, então muitos ali foram mais pro lado do Atlético, mas ele tem uma personalidade, sabe, assim, ele nunca saiu né, nunca teve vontade de mudar, sempre cruzeirense, mas mesmo nos momentos mais difíceis. Teve lá em 2022, quando o Cruzeiro subiu, ele já estava frequentando contra o CSA, Vasco, foi ali que ele começou, sabe, a frequentar mais mesmo. Fervoroso novamente, né? Exatamente. Legal demais, viu? Mais uma vez, Paulinho, um beijo pra você, sou seu fã, eu vejo ali a sua conexão com a sua mãe, enfim, com a torcida, acho muito legal isso aí, viu? Parabéns. Poli, o Mineirão é um capítulo à parte aí, né, da sua história. E recentemente, o Gigante da Pampulha completou 60 anos. 60 Você anos. viveu boa parte dessa trajetória ali, né? Quase a metade, né? E deu voz para ela, né? Bom, você viu o estádio mudar, se modernizar, receber novos públicos, novas emoções, Poli. Como é que foi para você participar dessas comemorações e olhar para trás sabendo ali, né, que a sua voz foi trilha sonora de boa parte desses 60 anos? Esse é um ano realmente que tem nos emocionado bastante no Mineirão, né? Foi dia 5 de setembro, o aniversário mesmo do Gigante, mas as comemorações ainda continuam, né? Foram várias atrações aí que fizeram e vão fazer parte. A gente teve o Desafio de Gigantes agora em outubro, com vários craques assim, que fazem parte da história, né? Os times aí encabeçados pelo Alex, que eu sou fã, sabe? Assim, pra mim, que eu vi jogar. Lógico que o Cruzeiro teve vários outros craques, mas que eu vi ali no Mineirão foi o Alex, sabe? Assim, é realmente um talento. Para mim, né? Com todo respeito aos demais, mas para mim, que eu vi jogar também, né? 2003 usando foi muito aqui marcante. as mesmas palavras suas. Que eu vi jogar no Cruzeiro, o maior camisa 10 que eu vi atuando. Muito, gente, dava gosto. Você sabia que o Cruzeiro ia ganhar, você não sabia de quanto, mas que ia ganhar. E ele, dependendo assim, do lugar da falta, a gente já sabia que era gol. Exatamente. E ele, assim, era gol de falta, fazia outros gols, ele dava passes, assim... Era um maestro. Maestro, sabe? Exato. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar com ele, né, no dia 11 de outubro, lá no evento no Mineirão. Eu falei assim, Alex, você... assim, foi o principal, eu falei isso com ele, sabe, assim, eu te admiro muito, e além dos gramados, né,
fora dos gramados também um exemplo, né? Exato. Um cara sério. Agora, assim, na carreira de como técnico, né? Também tá indo muito bem. E isso que leva realmente a sério ali a profissão, sabe? Então é um exemplo dentro e fora dos gramados, né? E assim, foi muito marcante esse evento. A gente teve a feira no Mineirão, pela primeira vez na Esplanada, a feira com artesanato, música, comida. A gente vai ter a corrida em novembro, tá? Que faz parte também da comemoração, a corrida do Mineirão. Vai passar por dentro do Mineirão, viu, gente? Vai ser muito bacana. Muito legal. Tem o Imagine Dragons agora essa semana também, que faz parte, né, um show internacional aí. Então, assim, muita coisa legal, né, que a gente teve, assim, e muito emocionante a gente poder comemorar essa data e especialmente para mim, né, poder realmente lembrar de todos esses anos que eu tô ali, quase 27 anos e tanta coisa que aconteceu, né, ver o Mineirão evoluir, mudar. Você vê hoje o Mineirão não é só um estádio de futebol, é claro que o futebol é o principal mas é uma arena multiuso, foco, né? Ali, mas é uma arena multiuso, que além dos jogos recebe vários eventos nacionais, internacionais, eventos corporativos, no dia a dia mesmo. O Mineirão é palco de vários encontros, tem vários espaços ali que podem ser locados para diversos fins, tem o museu, o tour aos bastidores, a Esplanada, que é uma área fantástica ali em volta do Mineirão, que é muito frequentada por famílias, por esportistas, né, que ali dá para você praticar várias modalidades de esporte, e crianças que andam de bicicleta, famílias que passeiam com os pets. Rolimã, tem um dia que o pessoal vai. Então, assim, é fantástico você ver, né, isso. E eu realmente, assim, só tenho gratidão no coração, sabe? Fazer parte disso tudo é muito bom, sim, por quem né? acreditou em mim ali atrás. E eu vou até dar nomes, Nargaltério, ele nos deixou recentemente, faleceu há cerca de 2 meses, assim. Eu senti muito, porque eu sou muito grata por ele ter acreditado, sabe, ter apostado numa voz feminina. Ele foi inovador, foi corajoso, e numa menina, 18 anos, né? Então, além de ser mulher, eu era uma menina ali. E, né, eu falo, meu Deus, hoje eu olho, naquela época não era comum, né, você ter mulher na locução, né? E hoje, assim, a mulherada aí só mostrando que é capaz, né, gente, de estar exercendo bem as funções, não só na locução, mas na arbitragem. Você vê como repórter, apresentadora, né, dentro de campo, as jogadoras de futebol feminino aí ganhando cada vez mais destaque, e na torcida. Como é bom a gente ver hoje o público feminino cada vez maior. Mais participativo. Eu fico assim, realmente muito feliz. Parabéns pela sua história. E eu não tenho dúvidas de que você ajudou a abrir portas, né, para essa locução com a voz feminina, né, que, como você mesmo disse, né, lá atrás não era tão comum assim. Né? Nossa, Eliseu, e hoje a gente tem inclusive um grupo no WhatsApp de locutoras, mulheres, assim. Legal. Somos eu, minha irmã, né, que é a locutora do Independência, como a gente comentou, e aí temos, começar lá pelo Sul, a Luísa, que faz a locução na Arena do Grêmio. Legal, e a gente então tinha também, vários, né? A gente tinha na Beira Rio a Nath, maravilhosa. Recentemente resolveram trocar, assim, eu fiquei muito pesarosa porque o trabalho dela é fantástico, e ainda acho que ela vai voltar, torço por isso, que me desculpe aí o locutor que tá lá hoje, mas a gente é um pouco, né, assim, e conheci ela pessoalmente, maravilhosa. Ela é Luísa lá no Sul. Então depois a gente vem subindo aí, São Paulo, a Cris Lima faz a locução na Arena do Corinthians, né, no Rio, a Fernanda Maia, do Botafogo. Eu não sabia disso. Sim, tinha tanto de voz. Sim, Carla Matera. A Carlinha faz do Fluminense no Maracanã. Show. Ela quem faz. Aí a gente vai lá pra cima no Nordeste, a gente tem a Kaline, que é a locutora do Ceará. Né, do Fortaleza também, se não me engano, é mulher, não conheço. E vocês têm um grupo com todas vocês lá? Temos um grupo que a gente sempre dialoga, sempre troca ideias, assim, e é fantástico isso. Que show, muito bom. E já que estamos falando de história, Poli, é impossível não abrir aspas aqui para uma lenda que marcou gerações. Em 5 de setembro de 1965, quando a bola rolou pela primeira vez no Mineirão, em um jogo, se não me engano, entre a Seleção Mineira e River Plate. Isso. Quem narrava o jogo pela rádio Itatiaia era o lendário Alberto Rodrigues, o nosso
vibrante. É impossível a gente falar de Mineirão sem falar da história dele, não é, pô? Gente, eu sou fã do Albertinho. Eu sou também. fã. Eu admiro muito ele também como profissional, como ser humano. Tive o prazer de trabalhar com ele quando eu comecei na área esportiva, né? Assim, eu trabalho desde meus 16 anos. Comecei lá em Divinópolis, apresentava o telejornal local, aí vim para Belo Horizonte para fazer faculdade e desde então comecei também a estagiar na área de jornalismo, mas aí em 99 o Oswaldo Faria era vivo, saudoso Oswaldo, né? E aí tinha um programa, Futebol Super, que era uma parceria da Rádio Itatiaia com o Canal 23. E eu estava lá no Canal 23. E me chamaram para participar. Eu ficava no chat, conversando com os telespectadores, legal, sabe? E trazia, né, as perguntas, os comentários dos espectadores. E eu pude estar do lado ali de grandes feras da Rádio Itatiaia. Entre esses feras, o Alberto Rodrigues. E assim, nossa, como eu admiro ele, sabe? É demais, assim. Eu já ouvia, né? A Itatiaia é uma referência, né? Hoje o Albertinho não tá mais lá, tá no canal de Samuel Venâncio fazendo um trabalho maravilhoso. Samuca TV. Samuel também é outro grande profissional. Verdade. Aliás, Poli, o Samuel Venâncio, já convidei aqui algumas vezes, mas a gente tá com uma dificuldade de agenda, né? Porque a correria é demais, mas, Samuel, tô te esperando aqui, hein, pra gente bater um papo e contar a sua história empreendedora aqui. Eu admiro muito seu trabalho. Grande profissional, né? Também admiro muito Samuel. E o Albertinho, assim, ele foi até homenageado no Desafio de Gigantes agora, né? Recebeu lá um troféu. Uma justa homenagem, né? Justa homenagem, porque ele realmente faz parte dessa história do Mineirão. E a gente tem que homenagear enquanto tá aqui entre a gente, né? A gente vê, às vezes, homenagens quando a pessoa já não está, não. A gente tem que homenagear viva. Verdade. Porque verdade. Né, a pessoa merece, assim, esse reconhecimento é fantástico. Muito bom. E eu sou fã. Sou fã. Ô, Poli, agora, será que o Albertinho vem aqui no Aragão Cast? Uai, eu acredito que sim. Albertinho, você topa vir aqui bater um papo? Contar a sua história? Ele é muito simpático, faz questão, sabe assim, né, de tá atendendo. Eu vejo assim, atencioso, né? Eu vejo nas narrações, ele tá sempre mandando abraço, enfim, né? Atencioso mesmo. Ele, nossa, é uma lenda viva mesmo, uma pessoa maravilhosa. Tenho certeza, assim. Legal. Albertinho, um abraço para você. Não te conheço pessoalmente, mas eu sou um fã seu de carteirinha, viu? Parabéns aí pela sua trajetória maravilhosa e parabéns por ser aí, né, por ter ser dono de um dos maiores bordões da torcida, né, da Nação Azul, né, China Azul, enfim, e por aí vai. Não, e ele tem muitos, né, e os apelidos bordões também de jogador que ele colocava. Verdade. Flecheira Azul, enfim, são inúmeros, muito bom. O Poli, eu queria falar agora de algo que representa muito além aí dos microfones para você. Porque quem te acompanha sabe que, além da voz do Mineirão, você também é uma voz da inclusão. Você tem uma causa muito especial, né, que abraça aí com o coração. De onde é que vem essa luta, Poli? E o que te despertou para esse propósito aí da inclusão? Então, eu sinto, o Eliseu, assim, que é uma missão minha mesmo, assim, sabe? Porque, né, eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down, a Paula, que eu falo que é um anjo nas nossas vidas, e ela é mais velha que eu, então desde que eu nasci eu convivo com a Paula. Entendi. E sempre aprendi muito com ela. Ela sempre numa doçura, uma meiguice, uma sensibilidade. Ela passa isso. Hoje mesmo tem dias que eu não estou bem, sabe? E que eu vejo ela, eu assim, mudo, sabe? Eu dou um abraço nela, aquilo ali já muda, né? Assim, o meu jeito de estar, sabe? Então, antigamente, infelizmente, existia muito preconceito. Hoje vem mudando isso, as coisas vêm melhorando, ainda tem muito que evoluir, né? Mas antigamente eu lembro de eu estar com ela às vezes num clube, entrar na piscina com ela e pessoas saírem porque ela entrou, sabe? Entendi, você percebia que eram os olhares, assim, né? E, enfim, mas que bom que hoje isso está mudando. E hoje, pelo contrário, assim, eu chego com ela nos lugares e já existe aquele olhar carinhoso, sabe? Legal. Aqueles elogios para ela, né? Então, assim, isso vem desde que eu nasci mesmo, né? Legal. E
Mais recentemente, né, o Paulinho e meu filho, também diagnosticado com autismo, aí já não é uma, digamos assim, uma situação aparente como é da Paula, né? Muitas vezes passa despercebido, mas tem momentos que a questão aflora, né? Sei. Principalmente a questão, no caso dele, de controle emocional, né? Muitas vezes, assim, é um desafio, né? Pra gente lidar, mas, né, já teve esse diagnóstico com 2 anos e meio, assim, mas desde então a gente também tomando todos os cuidados para que ele pudesse ser estimulado e, né, para ajudá-lo no processo mesmo, sabe? Então, né, eu sinto, sabe? Assim, então, o que eu posso fazer em prol dessa causa mesmo, da inclusão, né, de acessibilidade, de né, realmente estar contribuindo para proporcionar esses espaços, né, enfim, assim, não só espaços, né, mas momentos, né, que essas pessoas possam ter, né, de lazer. Talvez a conscientização seja o ponto mais importante, isso, né? Isso, e conscientizar, né, através, assim, que está no meu alcance, né, da importância mesmo de cada um fazer sua parte, estar acolhendo, de ter esse olhar empático, né, que eu acho que a empatia hoje é uma palavrinha muito importante, né, para o nosso dia a dia. Verdade. Colocar e sempre que é no lugar difícil, do né, outro. se colocar no lugar do outro, sendo a gente mesmo, né, pô, é um grande exercício, né? Eliseu, e hoje, assim, meu Deus, o mundo tá muito comum, né, você vê, assim, crianças realmente atípicas, né, com alguma coisa, assim, é cada vez maior o número. Então, sabe, assim, as pessoas têm que mudar também. Exato. Né? Exatamente. Os políticos estão ali no poder, né, que tem poder mesmo para isso, assim, criar realmente políticas públicas que beneficiem, né, esse público, né? E todos nós fazer a nossa parte para realmente eles se sentirem acolhidos, que eles possam estar onde ele quiser, né? Que a inclusão seja uma rotina, que não seja em momentos específicos, mas que sempre exista. Né? Então, acho que é isso. Recentemente, Poli, eu recebi aqui um amigo, o meu amigo Bruno Linhares, e ele é embaixador do Instituto Mano Dao. E aí ele falou um pouquinho aqui, né? Maravilhoso o trabalho. Desse papel. Então, institutos como esse, né, Paula, tem um papel muito importante na sociedade, né? Inclusive, a Paula, minha irmã, faz oficinas lá. Legal. É maravilhoso o trabalho deles. Ela faz teatro, faz zumba, faz coral e faz aula de funcional. Agora ele quer fazer basquete também. É maravilhoso o trabalho deles. Ela adora, sabe, assim, o Léo, né, que o maior responsável lá, assim, eu sempre tenho contato com ele também, no Mineirão mesmo, sempre quando é possível a gente tenta fazer ações juntos, sabe, para levar, né, esse público aí tão especial, tão querido. No Desafio de Gigantes mesmo a gente levou. Legal. O desafio é grande, mas é possível, né, Paula? Se todos nós, né, fizermos um pouquinho, o efeito lá na frente é muito grande, né? Com certeza. Legal. Poli, a gente já está caminhando aqui pro fim desse bate-papo. Passa rápido, hein? Muito boa aqui a nossa conversa, Eliseu. Que bom, viu? Mas ainda dá tempo, Poli, da gente falar um pouquinho aqui da sua parte profissional para além do Mineirão, não é? Você também atua em outras frentes, né, como locução comercial, institucional, mestre de cerimônias, apresentações. Como é que é para você equilibrar essa vida corrida, né, entre Mineirão e ainda ter tempo para poder atuar nessas outras frentes? Pois é, então, porque o Mineirão, até uma curiosidade também, antes da reforma eu só fazia locução e jogo, fazia parte do quadro móvel da Dengue. Depois da reforma, eu assumi também, além da locução, continuei, né, e foi mais um sonho realizado, quando me chamaram para poder continuar após a reforma, né, que aí houve uma parceria público-privada, assim, a gente não sabia se ia continuar, não era mais a Dengue. E eu fiquei muito feliz e grata também por terem me permitido continuar essa história no Gigante. Show. E aí, além da locução, me convidaram para ser a responsável pela ouvidoria do estádio. Legal. Para mim, no início, assim, foi um desafio, porque eu não tinha experiência em ouvidoria, mas sempre gostei muito de lidar com o público, e sempre gostei, isso tá em mim, assim, de ouvir, sabe, esse lado da empatia, sabe, que eu procuro sempre trabalhar, assim. Então, né, para mim, assim, assumir a ouvidoria
né, foi muito bom, assim, sabe? Eu sou muito grata por isso, pela confiança que me deram e deu certo, né? Que já tô desde 2013 nessa função. Mas então, ou seja, eu vou todo dia no Mineirão, eu não vou só dia de jogo. Entendi. Então eu tô todo dia ali. Então a gente tem que equilibrar. E muitas vezes aparecem esses trabalhos, né? Assim, tem aparecido com frequência, né? Para realmente apresentar eventos corporativos, como mestre de cerimônia. A locução publicitária, na pandemia, eu montei meu home studio. Então eu consigo ter uma flexibilidade de horário, que eu gravo em casa. Legal. Né? Então muitas vezes eu chego, tô lá 1h da manhã, às vezes gravando, assim, depois que o Paulo Antônio dorme, sabe? Assim, eu vou pro estúdio e gravo. Eu fiz teatro, inclusive, para me ajudar nesse processo também de desconstrução, né? De poder interpretar, de poder assumir ali um personagem, né? Assim, porque hoje o mercado pede isso. É uma locução mais natural, tudo pede isso, eu acho, né? Verdade, Assim, quanto mais essa adaptação, natural, né? mais conversado ali, mais próximo do ouvinte, seja ele torcedor, seja ele um ouvinte de uma propaganda, de uma pessoa que está ali num evento, né? Acho que quanto mais natural, melhor, sabe? Então, assim, mas eu tenho conseguido, assim, equilibrar bem, ainda tenho a função mãe do Paulinho, irmã da Princesa Paula. E por aí vai, né? Mas a gente conta também com uma rede de apoio, que é importante, mas eu gosto sempre de estar à frente, sabe? Eu vejo em casa, Poli, a minha esposa, nós temos 2 filhos, né? A Maria Luísa, de 5 anos, que, aliás, Poli, não me deixe esquecer, manda um beijo pra Malu. Eu prometi pra ela que você mandaria um beijo pra ela. Cabulosinha? Cabulosinha. Manda que lindo, Malu. Um beijo especial pra você, querida, que a gente tem a oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente, hein? Pra eu te dar um abraço de perto. Vai ser um prazer, viu? Mas um beijo grande, que você possa vibrar muito aí com conquistas do Cruzeirão Cabuloso, hein, Malu? Viva aí, filha! Missão dada, missão cumprida. Gracinha. Então, Poli, concluindo aqui, eu vejo a luta da minha esposa, né, para poder equilibrar trabalho. Sim, você tem a Malu e tem um menorzinho. A Malu e tem o Luca, de 6 meses. Que bonitinho. Você vai ter oportunidade de conhecê-lo ainda hoje, tá? Então, assim, eu admiro muito, né, essa força que vocês têm, né, essa capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, enfim, coisas que nós, homens, não conseguimos, né, de forma nenhuma. Bom, e aproveitando o gancho aí, Poli, pra gente finalizar mesmo de verdade, você sente que o mercado de locução feminina evoluiu nesses últimos anos? A gente já falou um pouquinho disso aqui, né? Mas hoje há mais espaço e mais representatividade? Ou ainda tem muita coisa para poder melhorar nessa linha, na tua visão? Olha, eu acho que já melhorou muito, né? A gente falou aí há pouco, inclusive, de locução de estádio. Você tem nome de várias mulheres aqui que tem feito a locução, né, nos estádios aí pelo Brasil afora. Em termos de locução publicitária, né, vários tipos de locução aí a gente vê também as mulheres com um espaço maior, né, então eu acredito que a gente, né, tem que comemorar e enaltecer sim essa evolução, mas acho que ainda tem muito que melhorar, né, eu acho que em alguns cenários a mulher talvez não seja vista assim da forma como deveria, sabe? Ainda tem um olhar diferenciado, né? Uma desconfiança, sabe? E talvez não tantas oportunidades quanto tem para os homens. Mas estamos no caminho, né? E eu acredito avançando aí no futuro aos poucos, né? Estamos mostrando, bem. Porque a competência é subjetiva, né, gente? Não depende do sexo. Exato. Exatamente, né? exatamente. Então, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Não só na locução, mas enfim, em todas as áreas. E por aí vai. Lá na minha empresa, por exemplo, eu tenho a honra, né, de ser o único homem da equipe. É mesmo, tá vendo? Já com a minha sócia, né, que é a minha esposa. Depois, todas as outras áreas, tudo meninas. E obviamente que a gente não tá aqui, eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, né, mas é só para entender, né, a importância aí do papel da mulher na sociedade, né, Poliana, que pode fazer e pode desempenhar e com maestria, o que quiserem. Sim, porque assim, infelizmente tem momentos, né, eu mesmo já passei por uma situação de me perguntarem assim, numa empresa que eu estava começando a trabalhar, você pretende engravidar?
Sabe, assim, você percebeu, ali na hora eu era recém-casada, assim, mas eu percebi, isso era um pré-requisito. Exato. Se a pessoa falasse, não, eu pretendo, acho que eu já estaria fora, né? E então aquilo ali me incomodou muito, sabe, assim, porque não é por aí, né? Não é, de forma nenhuma, né? Então... eu acho que sou até, enfim, não vou entrar no mérito não, para não correr risco de ser deselegante, né, Poli? Mas enfim, é o que... Vamos focar aí, que as coisas estão melhorando, mas que ainda existe uma certa vamos avançar, situação, né? assim, que precisa ser melhorada. As pessoas ainda têm que... Algumas pessoas, né? Algumas, né? Ainda bem que a gente pode dizer isso. Ô, Poli, agora pra gente encerrar mesmo de verdade aqui, uma situação inusitada que aconteceu no Mineirão. Tem alguma, assim, especial que você poderia compartilhar com a gente? Uma situação inusitada, um caso, uma situação curiosa, engraçada? A mais engraçada foi no Independência. No Mineirão Conta já aconteceram algumas coisas assim, de falar substituição de árbitro que tinha machucado, que foi curioso, sabe? Assim, mas a mais engraçada, assim, né, que foi uma gafe que eu cometi, né? Isso foi em 2000. Eu tinha pouco tempo de locução. Se fosse hoje, eu teria maldade, não falar. Pelo menos eu acho que eu não cairia. O América estava jogando e o goleiro era o Fabiano. Não sei se você lembra dele. Depois ele foi até diretor do América. Isso foi em 2000, né? Tem tempos, né, gente? E o Fabiano, ele falhou num gol. Não lembro qual que era o adversário do América. Eu sei que ele falhou feio no gol. Sei. E aí, lá no Independência, antes da reforma também, né? As cabines, a gente ficava ali. Era uma cabine bem pequena, assim, que eu fazia locução, e ficava uma funcionária do América na escada que dava acesso às cabines, e ela que fazia a triagem ali das pessoas que poderiam subir, né, do que poderia chegar até a gente, enfim. E aí ela levou para mim um papelzinho para eu falar uma utilidade pública. Aí ela me entregou, eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso tá estranho. Bom, mas foi a funcionária, né, que me entregou, ela já fez aqui a triagem. Veio de mãos oficiais. Né, assim, e tadinha, ela não teve culpa nenhuma também, porque, né, assim, ela, né, também acho que talvez ela achou, não é função minha, né, e talvez não era, e eu que era nova ali e tal, olhei e falei assim, vou falar, né, já que me entregou. Aí era mais ou menos assim o recado: América Futebol Clube informa. Utilidade pública. Atenção, Fabiano. Seu amigo Frango o aguarda atrás do gol. Caramba, você falou isso nos... Aí eu falei. Porque o Fabiano tinha falhado, feio, né? E no microfone do estádio. O aguarda atrás do gol. Caramba. Gente, mas eu pude ouvir muitos risos, viu? As pessoas olhando assim pra cima, né? Procurando. De onde é que vem essa voz? Quem falou? Nossa, mãe. Ai, socorro, viu? Nossa, mas eu acho que hoje eu não teria maldade, né? Entendi, Frango? Como assim, amigo frango? Eu ia pensar, né? Não, peraí, ele falhou e tal, mas... Mas é porque a gente tem história pra contar, né? Se fosse hoje, virava meme, né? Pois é. Acho que na época não tinha esse apelo das redes sociais igual hoje, não tinha rede social. Mas tá tudo bem, né, Poli? Tá tudo bem. Meu Deus, mas é porque a gente às vezes, né, confunde mesmo. Poli, você curtiu o nosso bate-papo? Demais, hoje? Eliseu, parabéns, viu? Você é muito simpático, muito dinâmico, né? E deixa a gente à vontade. Que bom, e realmente, assim, como se a gente estivesse aqui, ó, batendo um papo mesmo, sem câmeras. Legal. Né? Foi bem natural. Essa é a ideia. O Aragão Cast, Poli, é sobre isso, é sobre viver o extraordinário. E você é um exemplo de quem vive com propósito, né? De quem faz o que faz com propósito. E isso é muito legal. A energia que você coloca na sua locução, Poli, é incrível. É algo que as pessoas escutam assim e logo entendem que você está fazendo aquilo ali com propósito. Não é uma locução por locução. Não, entendeu? Propósito e amor, muito amor. É isso aí. Bom, e pra gente caminhar pro final, Obrigada. Poli, eu queria que você deixasse aí as tuas considerações finais aqui para nossa audiência, e também para aquelas pessoas, acho difícil, mas que estão te vendo ou te ouvindo pela primeira vez e se encantou aqui com a tua simpatia, com a tua energia, deixasse no final as tuas redes sociais para quem quiser se conectar com você a partir de agora. Oi, eu te agradeço por abrir esse espaço, né? E vai ser um prazer, né? Você que ainda não me segue, ter você ali comigo a partir de agora. Meu Instagram,
que é a minha principal, né, rede social, junto com o TikTok também. Eu tinha uma resistência com o TikTok, mas agora eu tô, tô até colocando bastante coisa. Legal. Achava que TikTok às vezes tinha aquela coisa de ser só dancinha, mas não é, né? Muito além disso, né? Então, tô no TikTok também, gente. A gente que é mais velho, né? Você pensa, meu Deus, será que eu dou no TikTok? Tô certo? Mas é poliandrade.locutora, P-O-L-L-Y, né? Minha mãe complicou aí no meu nome, né, gente? Quis fazer igual do livro, né? Com 2 L's, Y, 2 N's. Mas é o Poliandrade, P-O-L-L-Y, Andrade.locutora. Aí, tanto no Instagram quanto no TikTok, vai ser um prazer te ter lá me seguindo. Eu adoro interagir, sabe, com o público. Fico chateada quando eu não consigo responder os comentários rápido, que às vezes eu demoro na correria do dia a dia, não é tão rápido, mas faço questão de responder os directs, os comentários, né, nos posts abertos, assim, porque é só gratidão que eu tenho, né? E tento fazer conteúdos legais, meus no trabalho, do Paulinho, né? Com ele, assim, que ele também é muito querido. Então, vai ser um prazer poder me conectar com vocês também lá. E parabéns pelo Aragão Cast, né? Parabéns pela sua história também, sua trajetória. Me emocionei aqui no início, né? De ouvir você falando. E é isso, né? Eu acho que um recado que a gente deixa também para as pessoas aqui é correr atrás dos sonhos. A gente tem que acreditar. Nunca é tarde, né, Poli? Nunca é tarde, acreditar, sabe? E se tem um objetivo, um sonho, nunca é fácil, gente, também, né? A gente sabe que os desafios existem, os obstáculos, mas é realmente tentar fazer a nossa parte, correr atrás, né? Sempre respeitando o próximo. E um dia a gente colhe o que a gente planta. É isso aí. Parabéns, viu, Eliseu? Obrigada pelo carinho, pela consideração. Sucesso para você. Imagina. Foi um prazer. Show de bola, Poli. Foi de fato uma honra te receber aqui, Poli. Como eu disse no início, né? Foi uma realização para mim. É a primeira locutora que eu recebo aqui. Você lembra lá do Voz do Brasil. Que ousadia essa minha, que né, legal. pô, de trazer aqui uma profissional da voz no Aragão Cast. Mas é isso aí, né? Eu tô muito feliz por isso, Poli. Te agradeço mais uma vez por compartilhar a sua história, pelo teu tempo, né, que você dedicou aqui com a gente. E, claro, por dar voz ao Mineirão e dar voz aí à Nação Azul, né? Em nome da Nação Azul, eu agradeço aqui. E para você que nos acompanhou até aqui, por favor, não vá embora sem antes deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser notificado de todos os nossos próximos episódios. Dito isso, eu fico por aqui, mas não sem antes te lembrar que o extraordinário está ao alcance de quem vive com propósito e decisão. A gente se vê no próximo episódio do Aragão Cast. Fui!